Então aqui eu fiz um breve resumo sobre a avaliação das glândulas adrenais. Vamos lá? Então, a caracterização. Se você não achou, né, você vai ter que entender o motivo de não ter achado. É devido ter algum conteúdo gasoso ou fecal, né? A gente tem que lembrar, se é conteúdo gasoso, a gente pode mudar o paciente de posição para poder desviar esse conteúdo gasoso. Tá? Então a gente tem que fazer algumas manobras quando tem esse conteúdo gasoso. O fecal, quando tem muito conteúdo fecal, é mais difícil. Mas o gasoso a gente consegue, né, mudando o paciente de posição, tá bom? Eu sempre tento. Se eu não conseguir no decúbito dorsal, eu coloco no lateral, tá? Então a gente tem que fazer essas manobras sim, porque muitas vezes a gente mudando o paciente de posição, a gente consegue achar sim adrenal, independente do conteúdo gasoso. Ou alguma dificuldade com a anatomia, né, achar ela ali bem pertinho ali da artéria renal, né, que é o método que eu acho mais eficiente, pelo menos para mim, é o método mais eficiente. Então, você tem que entender se você tem essa dificuldade com a anatomia. E um outro motivo é um paciente com dor, muito agitado. Um paciente com dor, às vezes ele tem dor na coluna, né, então a dor na coluna às vezes dificulta mesmo a gente avaliar as adrenais. E se ele for muito agitado também. Então, no caso do paciente com muita dor, pedir, se for muito necessário avaliar essas adrenais, pedir a reavaliação com algum analgésico. Né? Se ele for muito agitado, tentar acalmar, esperar um pouco mais o paciente. E se você achou, se você caracterizou as adrenais, aí o que você tem que fazer? Você tem que descrever os contornos, o parênquima, a ecogenicidade e mensurar. Tá? Mensurar tanto o polo cranial quanto o polo caudal, verificar no parênquima se você consegue ver a região cortical e medular, que hoje em dia, né, com os aparelhos de hoje em dia, a gente já consegue, né, ver essa caracterização da região cortical e medular também. Então aqui é um breve resumo em relação às glândulas adrenais.